Olá, irmãos, paz seja com todos vocês, tudo bem? Estou aqui trazendo mais um estudo da palavra de Deus. Hoje irei falar sobre as 2.300 tardes e manhãs. Vocês já viram falar sobre esse estudo? Já viu? Pois bem, prezados, o que acontece? Tá vendo esse homem aqui, ó? William Miller, ou conhecido aqui no Brasil como Guilherme Miller. Pois bem, no século XVIII, meados do século XVIII ali, esse homem, lendo a Bíblia, lendo o capítulo 8 de Daniel, exatamente no verso 14, nesse verso aqui, ó. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então esse homem leu esse verso bíblico aí e, por intermédio da interpretação desse verso, concluiu ali que o mundo iria acabar em 1844. Quando chegou em 1844, todo mundo ali, né, um grande avivamento. Com essa pregação, ele provocou um grande reavivamento na igreja, um grande despontar ali da fé. E aí, todo mundo aguardando Jesus, muitos venderam suas propriedades, muitos venderam suas casas e pegaram o dinheiro e deram aos pobres, né, achando que Jesus iria voltar em 1844 por causa dessa interpretação aí. Quando chegou em 1844, Jesus não veio, e aí veio uma grande decepção, tristeza, né, abandono da fé, e por aí vai. Hoje vamos falar sobre essa interpretação desse irmão, e iremos mostrar para vocês, né, o que Guilherme Miller poderia ter feito lá no passado para não cair em erros interpretativos desse tipo. Iremos falar também sobre os perigos de cometer erros assim. Inclusive, alguns movimentos cristãos que surgiram depois de Miller cometeram os mesmos erros de Miller, né? Tá? Cometeram os mesmos erros ao abandonar algumas coisas, né, da interpretação de Miller, mas pegar praticamente toda a base da interpretação de Miller e criar uma doutrina, que é a doutrina do juiz investigativo ali. É sobre isso que queremos falar hoje, tá ok? Bem-vindo ao nosso estudo. Pois bem, continuando aqui, como vocês perceberam mais ou menos na minha explicação, Guilherme Miller, ele isolou o verso 14 e buscou o significado de algumas palavras no próprio verso. Isolou o verso 14 dos demais versos e tentou interpretar ali os termos do próprio verso, tá? Então ele, no primeiro momento ali, ele pensou, né, o que significa santuário purificado? E aí, por indução, não digo nem indução, mas por intuição, ele pensou, acho que santuário sendo purificado só pode ser terra sendo purificada com fogo por ocasião da volta de Jesus. Então ele criou a doutrina de que santuário sendo purificado seria Jesus voltando na terra e trazendo juízos, né, a todos os homens, conforme diz a Bíblia. Ele começou a acreditar dessa forma. E aí o próximo passo foi ele perguntar aqui, o que significa 2.300 tardes e manhãs? O que significa 2.300 tardes e manhãs? Aí vai aqui, vai ali, e pegando versos ali, versos de outros capítulos, né, de outros livros ali, ele fez uma concordância e falou, opa, já sei, 2.300 tardes e manhã quer dizer 2.300 anos. E aí faltou o quê? Qual questão faltou? Quando se inicia e quando se acaba as tardes e as manhãs? Ele concluiu que o capítulo 9 de Daniel, que fala sobre as 70 semanas, era uma continuação de Daniel capítulo 8. E aí ele deduziu que o início das tardes e manhãs seria o mesmo início das 2.300 tardes e manhãs. Em sequência, ele juntou, né, partindo daí desse ponto de partida, ele jogou 2.300 anos e chegou, no primeiro momento ele chegou em 1843, certo?
Ele achava que o mundo ia acabar em 1843. E aí, como Jesus não veio, teve um desapontamento ali, mas ele voltou atrás e falou: ó, gente, eu errei aqui na conta. Na verdade, é 1844, exatamente, para ser mais preciso, no dia 22 de outubro de 1844. E aí foi que eu falei para vocês. Todo mundo ficou esperando lá, ficou aguardando e Jesus não veio. Decepção, tristeza para muita gente. Agora vamos ver o contexto para você perceber onde. Eu creio que só de eu ler aqui o texto você vai perceber qual foi o erro do Guilherme Miller e como as pessoas erram dessa forma, tá? Então vamos lá, Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, verso 9, diz: E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. E o capítulo 9, no verso 23 desse mesmo capítulo, vem uma explicação que ajuda você a entender o capítulo 9. Diz assim: Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz e semblante, e será entendido em adivinhações. Aqui diz que de um deles saiu um chifre muito pequeno. Deixa eu contextualizar aqui para vocês, já esquecendo. O capítulo 8 de Daniel, anteriormente, fala de um bode, tá? Um bode representando o reino da Grécia. O reino da Grécia e o seu primeiro rei, que é Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. A Bíblia fala ali que Alexandre o Grande iria morrer, né? Iria perder o domínio. E em seu lugar, o seu reino seria dividido. O reino da Grécia seria dividido. E o texto bíblico, em figuras de linguagem, diz que o reino foi dividido aos 4 ventos dos céus, ok? O termo exato é assim: o chifre cresceu para os 4 ventos dos céus. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma parte do reino, o reino ficou dividido de que forma? Uma parte do reino ficou ao leste, outra parte ao norte, outra parte ao sul, né, e ao oeste, digamos assim. Dessa forma, norte a sul, leste a oeste, a partir desse princípio interpretativo, tem a ver com o Império Grego, regiões que pertenciam à Grécia, porque nós estamos falando do bode, tá? Então, quando o texto fala aqui, ó, e de um deles saiu um chifre, pode ser interpretado como de uma das regiões da Grécia, que está ao norte, ao sul. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas falam assim: ah, mas de um deles está querendo se referir a de um dos pontos cardeais. Tudo bem. Mesmo se for os pontos cardeais, nós estamos falando de pontos cardeais se referindo à região da Grécia, entendeu? Certinho? Região da Grécia, que é o contexto do bode que nós estamos falando, certo? Ou seja, surge um rei aí no Império Grego, dentro do domínio grego, está surgindo um rei. Quando esse rei surge, a Bíblia fala aqui, ó, no fim do seu reinado. Reinado de quem? No fim do império, no fim do domínio grego. No fim do domínio grego surge esse rei, aparece esse rei. Olha aqui, verso 17 tem um trecho aqui que nos ajuda a entender essa expressão. Ó, diz assim: porque essa visão acontecerá no fim do tempo. Fim do tempo e fim do reinado. Isso é muito importante porque, segundo os historiadores, a partir de 168 a.C., o domínio grego começa a entrar em decadência ali. Começa a perder suas terras, entendeu? A grande maioria dos historiadores acredita que a partir de 168, o Império Grego entra no tempo do fim. Não no fim, não é que ele acabou o Império Grego ali, mas em todo o tempo do fim, tá? Porque a partir daí, Roma começa pouco a pouco a dominar, né, as suas terras, e pouco a pouco o domínio grego vai perdendo força, até o seu fim total ali em 146, quando Roma invade Corinto e desgrama tudo ali, tá? Mas a partir de 168, o domínio grego começa a entrar em decadência ali, entrando no tempo que a gente chama de tempo do fim. Entendido, gente, essa parte? Outra parte que eu não posso deixar de falar para vocês tem aqui, ó.
esse rei que surge no Império Grego, no fim já do domínio grego, que surge, perdão, esse rei que surge dentro do domínio grego, né? Ali no fim desse domínio, né? No fim do Império grego, né? A gente fala império apenas como expressão, claro, mas esse rei que surge aí, ele lança a mão da terra formosa para governar de forma feroz, para reinar de forma feroz, de forma maldosa, como a gente vai ver aqui no contexto. Terra formosa é entendido como Jerusalém. Entendido, gente? Entendido? Então vamos lá. Para a gente se demorar muito, eu ia dar mais uma explicação aqui, mas para não ficar repetitivo, vamos lá. E esse rei que está ali em Jerusalém, Terra Formosa, por volta ali do final do Império Grego, final do domínio grego ali, esse rei, ele se engrandeceu até contra o exército do céu, verso 10. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Isso quer dizer o quê? Verso 24, que nessa parte aqui no verso 24 diz: e destruirá os poderosos e o povo santo. Então exército do céu quer dizer povo de Deus, tá? Povo santo de Deus. Destruirá ou causar, essa expressão aqui, lançou por terra, quer dizer causar algum dano, né? Causar algum dano ao povo através da perseguição, através de provações impostas ao povo, tá bom? Deixa eu ver, preciso explicar mais alguma coisa aqui? Não. Se engrandeceu até contra o príncipe do príncipe. Ah, voltando aqui, gente. Se a gente está falando de Terra Formosa, Jerusalém, só você associar povo santo a Jerusalém, ao contexto do fim do Império Grego, como eu falei, do contexto ali a partir de 168 a.C. Só podemos estar falando do povo da antiga aliança, que é o povo judeu, tá? E aí se engrandeceu contra o príncipe do exército. O verso 25 desse mesmo capítulo explica um pouco mais sobre quem é o príncipe do exército. Fala aqui, ó. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Sem mão quer dizer que Deus iria agir diretamente contra esse rei mau. Príncipe dos príncipes e príncipe do exército é a mesma coisa, que se refere ao sumo sacerdote, né? ao líder dos sacerdotes. Isso você pode confirmar aqui, ó, em Números capítulo 3, verso 32, que diz: e o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Certo? Então você percebe que o vocabulário tem a ver com o santuário, tem a ver com o texto religioso da cultura judaica mesmo, né? Okay? As expressões têm a ver com isso. Outro verso, Atos capítulo 23 diz: e Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirá mal do príncipe do teu povo. Príncipe do povo é o sumo sacerdote, que quer dizer a mesma coisa que príncipe dos príncipes, ou príncipe do exército, tá bom? Em um exército foi lançado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão. Lançou a verdade. Ah, caramba, já esqueci de explicar uma coisa aqui que não posso deixar. Aqui, outra coisa é: e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. No santuário ali, no santuário, e no contexto do Antigo Testamento, havia o sacrifício contínuo, diário, tá? Algumas pessoas dizem: ah, mas a Bíblia não fala sacrifício, fala diário, ou não fala sacrifício. O contexto é o mesmo. Qual que é o contexto? Na parte da manhã e na parte da tarde, todos os dias era feito um sacrifício. Esse sacrifício era chamado de contínuo ou diário, tá? E esse rei iria proibir esse sacrifício.
além de proibir o sacrifício, ele ia aqui pegar o lugar do santuário e lançar por terra o lugar do santuário. Como eu disse, lançar por terra alguma coisa no contexto bíblico é causar algum dano. E o santuário que era santo, né, o templo, o santuário que era tão santo perante Deus, que a glória de Deus estava presente ali, qual seria a forma que você poderia lançar por terra o lugar do santuário? Como você poderia lançar por terra o lugar do santuário? Quebrando alguma coisa no lugar, né, trocando móveis, tocando, né, por exemplo, uma pessoa que não era sacerdote não podia tocar ali nos móveis, que isso aí era você tornar impuro o lugar. Ou você colocar animais impuros, você colocar estátuas de ídolos dentro do santuário, seria uma forma de você lançar por terra o lugar do santuário, tá? Tornar impuro o lugar. Deixa eu ver aqui. Isso. Cadê aqui? Aqui. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, mais uma vez falando, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Se a gente está falando sobre o contexto do Antigo Testamento, sobre o povo da Antiga Aliança, referente ao templo, a Jerusalém, a verdade só pode ser as verdades da Torá, né? Da lei de Moisés, da Torá, como muitos dizem. De alguma maneira, esse rei iria proibir que as pessoas obedecessem às verdades de Deus, né? Obedecessem os conceitos da palavra de Deus, tá? Entendendo isso, vamos fazer um resuminho aqui para ver se você entendeu. Vamos lá. O bode representa o rei da Grécia, sob Alexandre o Grande. Os 4 chifres, reino dividido, que estava ali ao leste, ao oeste, ao norte e ao sul. De um desses reinos surgiu um rei, certo? Como eu falei para vocês, de um dos reinos aí que estava dividido ao leste, norte e sul, ia surgir um rei, um governador. Quando esse rei ia surgir? No fim do domínio grego. Ele começa a perder as suas forças a partir de 168. Então, a partir daí, iria surgir um rei em que lugar? Em Jerusalém, terra formosa, né? E agir maldosamente ali em Jerusalém. O que esse rei iria fazer? Perseguir os judeus fiéis, persegue o sumo sacerdote e proíbe o sacrifício diário, causa dano ao lugar do santuário, tá? Torna impuro ou profana, digamos assim, causa dano à verdade, como eu disse, causar dano à verdade no sentido de impedir o povo, impedir a obediência à palavra, né, com relação ao povo. Entendeu aí até aí? Entendeu, gente? Ficou claro para vocês? Esse é o contexto do capítulo. Agora a gente vai chegar aqui no ponto crucial, no ponto em que, se os irmãos tivessem prestado atenção nesse ponto, né? Vamos lá. Cadê? Aqui. Verso 13 e verso 14. Verso 13 diz assim: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Na visão, o servo de Deus teve a visão e viu 2 pessoas conversando, uma conversando com a outra. E uma pessoa indagava acerca de tudo aquilo que você acabou de ver aí, que nós acabamos de falar, né? Sobre, ele viu ali a perseguição, ele viu o templo sem sacrifício, proibido, né? Ele viu o templo sendo profanado, né? Por esse rei mau aí, a perseguição ao povo. Ele viu o povo sendo impedido de obedecer à verdade, viu tudo isso. Aí uma pessoa pergunta a outra na visão, fala: até quando vai durar a visão do sacrifício contínuo? O que ele quer saber? Olha, até quando isso tudo que você acabou de ver aí no contexto aí vai continuar? Até quando, gente? Até quando? E aí, respondendo essa pergunta, até quando, vem o verso 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs. Em outras palavras,
o santuário iria ficar sem sacrifício, o povo iria ser perseguido, a transgressão assoladora, né? Ok? Esse rei fazendo o povo transgredir a lei de Deus ali, a palavra de Deus. Isso tudo teria uma duração, e essa duração seria 2.300 tardes e manhãs. E após essa data, o santuário seria purificado. Seria purificado por quê? Porque, como você viu no contexto ali, fala que o lugar do santuário foi lançado por terra. Como eu falei para vocês, lançar o santuário, causar dano ao santuário, seria um tipo de tornar impuro, tornar profano o lugar. Na religião judaica, se alguma coisa se torna impura, é necessário fazer purificação com base de água, né? A forma de fazer purificação era com água e com sangue dos animais, porque segundo a Bíblia, sem derramamento de sangue não haveria purificação, tá? Agora, a pergunta que não quer calar. Com essa explicação aqui, você consegue perceber qual foi o maior erro do Guilherme Miller? O maior erro do Guilherme Miller não foi, prezados, não foi interpretar que santuário era a terra sendo purificada. O maior erro dele foi pegar o verso 14 sem levar em conta esse contexto que eu estou lendo aqui com vocês. Lembrando, nenhum texto pode ser lido fora do seu contexto. Veja bem, prezados. Vamos lá. Vocês conseguem perceber aqui por que é impossível que o tempo 2.300 anos seja verdade? Seja a interpretação correta dessa profecia? Você consegue perceber com essa explicação? Imagine aqui, ó. Alguém pergunta, até quando vai durar? Até quando o santuário vai ficar sem sacrifício? Aqui no verso 13, ó. Até quando o povo vai ser perseguido? Até quando essa transgressão assoladora aí, o povo sendo obrigado a desobedecer de tal forma esse rei? Aí imagina aqui, alguém dá uma resposta. O cara não. Alguém dá uma resposta aqui, ó. Isso vai durar até 2.300 anos. Faz sentido, prezado? Faz sentido? Seja sincero. Entende? Porque você interpretar que 2.300 tardes e manhãs representam 2.300 anos é uma coisa descabida, é uma interpretação descabida, sem lógica nenhuma, tá? Ah, irmão Fábio, então o que seria 2.300 tardes e manhãs? Eu vou fazer um estudo só explicando sobre isso, não vai alongar muito aqui, né? O estudo vai ficar muito grande. Mas vamos lá, não tem como ser 2.300 anos. Outra coisa que não tem como ser. Sim. Você entendeu? Você consegue entender por que o santuário não poderia ser purificado com fogo? Como eu disse, porque era santuário mesmo, não se purificava santuário com fogo, né? Ali santuário, a interpretação do santuário era literal. A palavra santuário no texto é literal, certo? Quando falei no texto, e ele lançou o lugar do santuário por terra, é santuário mesmo. O problema do Guilherme Miller e de outros irmãos de outros movimentos, que eles tentaram dar uma interpretação para a palavra santuário. Por exemplo, santuário quer dizer o quê? Gente, santuário quer dizer santuário mesmo, santuário no contexto aí, tá? E outra coisa que eu vou falar com vocês alguns movimentos religiosos pegaram o termo santuário sendo purificado e associaram a palavra purificado, purificação do santuário, com a purificação do santuário que acontecia por ocasião do Yom Kippur, ou do dia do juízo ali em Levítico 23, ok? E cometeram um grande erro interpretativo, prezado, porque a necessidade de purificação do santuário aqui no capítulo, como vocês viram,
é uma necessidade totalmente diferente do Yom Kippur, tá? Porque no Yom Kippur, no dia do juízo, de Levítico capítulo 23, fazia uma cerimônia de purificação para limpar, né? Purificar, expiar, como é que se diz? Expulgar, né? Expulgar os pecados do povo que estava registrado ali no santuário. Aqui nesse capítulo aqui, 8, a necessidade não é por isso. A necessidade de expiar aí, de fazer purificação do santuário, é porque alguém profanou o santuário, alguém tornou impuro o santuário. São coisas totalmente diferentes, prezados. E irmãos pegaram esse texto aqui e associaram uma coisa com outra, ligaram nada a coisa nenhuma e concluíram uma doutrina errada, né? Que é a doutrina do juiz investigativo, tá? Sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? A palavra santuário aí, no contexto, por isso que eu falei, não pode pegar o verso 14 e isolar a palavra santuário aqui do verso aqui do restante dos versos que estão anteriormente, certo? Do mesmo jeito que a palavra santuário nos versos anteriores não se referem a santuário do céu, no verso 14 também não se refere a santuário do céu. Do mesmo jeito que aqui no verso 14 está tendo a necessidade de purificação, você encontra o motivo dessa necessidade de purificação nos versos anteriores. E os irmãos não levaram em conta isso. Tá bom? Estou pensando aqui como os irmãos puderam chegar à conclusão que a palavra santuário do verso 14 poderia estar se referindo ao santuário do céu. Como, irmãos? Como? É descabida a interpretação, né? Como? Que não é de santuário do céu que está falando o texto aí. O contexto do texto. Mas eu volto a dizer, cometeram o mesmo erro de Miller. Assim como Miller pegou o verso 14 e tentou dar significado aos termos do texto, eles fizeram a mesma coisa, pegaram só o verso 14 e tentaram dar significados ao termo. Ah, o que significa santuário aqui? Ah, eu acho que quer dizer santuário do céu. O que quer dizer purificar? Ah, como lá no Antigo Testamento, purificar no dia do Yom Kippur era limpar os pecados, então acho que quer dizer isso. Mas não é isso que o texto está querendo dizer aí no contexto. Outra coisa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Porque Guilherme Miller e depois os adventistas, né, do movimento adventista, errou no início da profecia. Você vai perceber que a profecia de Daniel 8 e Daniel 9 não tem nada a ver uma com a outra. Um exemplo aqui. Contexto da visão. Vamos ver aqui o contexto da visão. No contexto da visão de Daniel capítulo 8, Daniel está aqui no ano 550 aqui, antes de Cristo, né? Ok? No contexto do reino babilônico. E Daniel tem uma visão do que iria acontecer no ano 168, como vocês viram, no tempo do fim do Império Grego, ok? Ali no finzinho do Império Grego. Já em Daniel capítulo 9, Daniel está no Império Medo-Persa, por volta do ano 522 a.C., e ele tem uma visão do que iria acontecer no ano 457 a.C., dentro do próprio Império Medo-Persa. Então aqui, ó, ele tem a visão no Império Medo-Persa e essa visão aponta o acontecimento do que ia acontecer em 457 no Império Medo-Persa. Em outras palavras, não sei se vocês estão prestando atenção no raciocínio. O início das 70 semanas, entre o início das 70 semanas e o início da visão das tardes e manhãs, há uma diferença de 289 anos. Como as 70 semanas poderia começar em 457 se as 70 semanas começam aqui em 168? Lembrando, a gente sabe que antes de Cristo a contagem era de forma regredindo, né? Era
a gente regredia na contagem. Então 168, depois 167, 166, 165 e sucessivamente, ok? Então aqui, o início das 70 semanas está aqui, em 457. E somente 289 anos depois é que surge um rei, como vocês viram lá no Império Grego, dentro dos domínios da Grécia ali, e esse rei cresce para Jerusalém e tira o sacrifício contínuo e persegue o povo, impede o povo de obedecer a palavra de Deus, tal. E aí, a partir aqui desse tempo aqui, no contexto grego, é que alguém fala assim: até quando isso vai durar? Até quando? Aí o outro responde: até tantos dias. Tá? E a palavra lá, purificado, se refere ao templo que foi manchado, tá? Desse modo, prezado, você percebe que é impossível, né? Impossível que a profecia das 2.300 tardes e manhãs comece no ano 457. Em outras palavras, Guilherme Miller ou William Miller errou feio na interpretação da profecia lá, né? Errou não somente no termo de falar que o mundo ia acabar, mas errou na contagem também, comeu bola ali, ligou nada, coisa nenhuma, e infelizmente os irmãos adventistas que surgiram logo após esse movimento de Guilherme Miller, pegou esse mesmo texto, isolou esse texto do contexto e criou uma doutrina que não existe na palavra de Deus, prezados. Não existe essa doutrina. Em 1844 não aconteceu nada ali, nem juízo investigativo, nem fim do mundo, nada. Porque, como vocês viram, a profecia da visão das tardes e manhãs se refere ao tempo em que o santuário deveria ficar ali sem sacrifício contínuo. Irmão, explica um pouquinho mais sobre esse tema aí. Não dá tempo, senão o estudo ia ficar muito grande, mas vou dar como exercício para vocês. Vocês viram aí que eu dei para vocês isso aqui, cadê? Vocês viram que eu passei aqui para vocês isso aqui? Os tópicos. Tenta ver aqui, ó, prezados, ó. Tenta ver qual rei surgiu ali por volta de 168, como eu disse, dominou a Jerusalém, dominou o povo de Deus no contexto do Antigo Testamento, né, a nação de Deus. E tenta ver quem é esse rei aí, que era um rei grego, que perseguiu o povo judeu, que perseguiu o sumo sacerdote, que profanou e tornou impuro o santuário, tá? E tenta ver o que aconteceu, como que esse templo lá no contexto do Antigo Testamento foi purificado, tá bom? Tenta ver, porque como é uma profecia que já se cumpriu, então fica muito fácil você pesquisar e ver. Certinho, gente? É a lição de casa para vocês. Até o próximo estudo. Deus abençoe.